Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Paz do Senhor, igreja. Só vitória. Glória a Deus. As crianças, em nome de Jesus, podem ir para o culto Kids. Estão liberados para a glória de Deus. E eu quero compartilhar uma palavra a qual tem queimado no meu coração. Já tem mais ou menos uma semana e meia, né? E Deus, Ele sabe fazer as coisas. E tudo que tem saído diante do altar, na verdade, é um alinhamento dos céus para com as nossas vidas, né? Ainda hoje estávamos ali em casa nos degustando tanto da vida de Davi, né? E chegamos aqui, a continuação daquilo que os céus têm se comunicado conosco. E eu louvo a Deus porque nós estamos debaixo de um propósito. Fique de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia Sagrada, você que trouxe a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 23. Nós continuaremos fazendo menção de Davi nessa noite. E eu tenho certeza que os céus vai se comunicar outra vez comigo e contigo. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Você que não trouxe Bíblia, está sendo projetado no telão, preste atenção. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Batsebete, filho de Taquemoni. Os principal dos três, este abrandiu a sua lança contra 800 homens e matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram o filisteu, ali reuniram para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou o filisteu, até lhe cansar a mão e ficar grudado à espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Preste atenção agora no versículo 11 e o versículo 12. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita. Pois quando os filisteus se ajuntaram exatamente sobre aquele lugar onde havia uma plantação, um pedaço de terra de lentilhas, onde o povo fugiu dos filisteus, Samar se pôs no meio daquele terreno e o defendeu, e o matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Coloque a Bíblia na sua cadeira e feche os teus olhos. Pai, queremos glorificar e bendizer o teu nome uma vez mais. Fala com essa igreja, fala com esse povo, fala com os nossos corações, no nome de Jesus. Que seja o Senhor se comunicando outra vez, Deus, com esta igreja, com este povo, para louvor e glória do teu nome. Que seja o Senhor, em nome de Jesus, nos conduzindo, Senhor, a essa ministração, para louvor e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar glorificando a Ele. Queridos, preste atenção. O rei Davi está chegando ao final dos seus dias.
E é exatamente nesse exato momento, quando ele está chegando ao final dos seus dias, que ele para. E ele faz questão de mencionar pessoas que estiveram do lado dele durante a sua trajetória. Davi, quando vai chegando a esse ciclo final da sua trajetória, ele chega com o coração pulsando gratidão por aqueles que Deus havia levantado para lhe estender as mãos e segurar nas suas mãos durante todo o percurso do seu reinado. O interessante é que quando nós chegamos no capítulo 23, Davi está agradecendo aos seus valentes. Mas os seus valentes que aqui estão sendo mencionados pela boca do próprio Davi, não nasceram valentes. Eles não carregavam esses títulos de ser valente desde o início. Mas quando nós olhamos para a história desses valentes que aqui estão recebendo um momento de gratidão e sendo mencionados, nós podemos observar que muito antes eram pessoas consideradas aos olhos da população e dos outros como pessoas que não se estabeleciam em um propósito divino. Eles foram encontrados pelos olhos de Deus, dentro de um sistema onde Davi estava correndo de um rei, com medo da morte, e ele vai exatamente se esconder em uma caverna, conhecida como a caverna de Adulão. E quando Davi está escondido dentro dessa caverna, o mais interessante é que Davi não vai abrir a boca para chamar pessoas, mas a presença de Deus começa a atrair pessoas de todos os lugares. E as pessoas chegam até essa caverna. E o interessante é que as pessoas que eram atraídas pela glória de Deus para estar dentro dessa caverna, juntamente com este Davi, eram pessoas que aos olhos da sociedade não servia para nada, não valia para nada. Quando nós olhamos para esse contexto da caverna de Adulão, nós podemos entender e observar que os endividados estavam lá. Quem não servia para nada estava lá. Quem não produzia estava lá. E aos olhos de quem via, quem estava escondido nesse sistema de permanecer na caverna de Adulão, olhava e julgava: quem está lá não serve para nada. Mas enquanto pessoas se levantavam para afirmar que quem estava escondido nessa caverna não servia para nada, Deus estava planejando planos enquanto esse povo estava escondido. Porque para os olhos do povo esse lugar não valia de nada, mas para os olhos de Deus era um quartel-general em movimento nas entrelinhas. Deus está pegando quem não presta para fazer prestar. Deus está pegando quem não serve para servir. Deus está trabalhando nos corações medrosos para encher de força e vigor e fazer deles grandes guerreiros. Colocar do lado de Davi. Tem batalhas que Davi vai vencer porque ele recebe o apoio dessas pessoas que Deus, na verdade, está presenteando. Quando nós olhamos para o capítulo 23, Davi está encerrando a sua carreira. Mas antes de encerrar, o que tem dentro do coração de Davi é gratidão.
37 valentes, 37 homens que começaram a se posicionar para estar do lado desse Davi. Mas quando nós olhamos para esse contexto, nós podemos observar que no meio de 37 valentes, há uma peneia do céu que vai passar nesse ambiente. Porque apenas 3 vai se destacar. Eu quero que você entenda que todos estão tendo a mesma oportunidade de abraçar o projeto, de desenvolver o projeto, mas apenas 3 vão receber destaque de honra. E nessa noite, como o tempo é corrido, eu quero citar apenas a vida de um homem que Deus trouxe ao meu coração. E ele é conhecido como Samar. Você pode repetir aí no seu canto, diga: ele é Samar. Diga: ele é Samar. Ele carrega um significado sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua história. Porque Samar é aquele que Deus ouve. Quando nós entramos na história desse Samar, ele é alguém que vai se destacar no meio dos 37. Ele vai se sobressair. Ele está exatamente posto a um pedaço de terra aonde existe uma plantação de lentilhas nela. E ele está servindo a Deus exatamente nesse terreno. E o interessante é que Samar não está sozinho. Existem outros israelitas como Samar. E a terra que eles estão plantando está dando bons frutos, está gerando resultados. E enquanto eles estão plantando, a terra está produzindo. Só que enquanto eles estão plantando, tem inimigos que estão bem próximo a eles, que estão em silêncio. E os inimigos que estão em silêncio não estão interessados em atrapalhar esse processo de plantar e nem de crescer. Eles estão por perto, mas eles estão em silêncio. E enquanto eles estão em silêncio, a terra está produzindo. Enquanto a terra está produzindo, o que está sendo plantado, as sementes que são lançadas, estão brotando, o inimigo está em silêncio. Mas eu quero que você entenda que o inimigo que está em silêncio, vendo o que está acontecendo nesse campo, ele está em silêncio por um tempo. E ele está em silêncio por um tempo debaixo de um propósito. Porque dentro do coração e da mentalidade desses inimigos, eles já estão desejando o que a terra está produzindo. Eu quero que você entenda que sempre vai aparecer inimigos no meio do trajeto aonde as coisas estão fluindo e dando certo. No meio do percurso aonde a gente planta e aquilo que a gente planta começa a florescer. Essa terra só está sendo desejada pelos inimigos porque está produzindo. E eu tenho um recado de Deus para quem produz. Eu tenho um recado de Deus para quem planta.
Eu quero que você entenda que você que planta e que você que consegue produzir. Eu quero que você entenda que logo, logo os inimigos aparecerão no meio da tua história, desejando aquilo que está dando certo na sua vida. Porque o papel do inimigo é aparecer quando as coisas estão dando certo. O papel do inimigo é aparecer quando a terra está produzindo. Enquanto a terra não produz, o inimigo se cala. Mas quando a terra está produzindo, os inimigos aparecem. Porque as terras estão produzindo. Os filisteus estão chegando de mansinho. Há um sussurrar no meio deste ambiente, aonde se estabeleceu o pedaço de terra que está com a plantação de lentilha. Eles estão sabendo, os inimigos estão descendo. Sabe qual é a proposta do inimigo? A proposta dos inimigos é lançar o desafio do combate. Eles estão interessados nessa terra. Eles lançam o desafio. Nós queremos um combate. E quem está ouvindo, que teve uma vida inteira plantando nessa terra, que suou nessa terra, que pagou o preço nessa terra, eu acho engraçado que enquanto eles estão ouvindo sussurrar que vai haver combate, quem está recebendo a notícia que os inimigos estão chegando, na verdade eles estão ficando presos em um ciclo vicioso do medo. O tema da nossa mensagem é exatamente esse: rompendo os ciclos que o quê? Que te impedem de avançar. Eles estão avançando, mas quando eles recebem a notícia que os filisteus estão chegando para denominar um combate, eles estão entrelaçados a esse sistema do medo, a esse ciclo vicioso do medo. E quando eles recebem a notícia que os inimigos estão perto, na verdade a maioria, eles começam a abandonar as terras que Deus havia dado. Porque tem horas que é mais fácil abandonar. Tem horas que é mais fácil a gente abrir mão daquela terra, daquele ambiente que nós estamos dando o nosso melhor. A notícia que está chegando nesse ambiente é: os inimigos estão vindo com tudo. 99,9% de quem está recebendo a notícia não está conseguindo avançar. Se eles não estão conseguindo avançar, eles estão conseguindo retroceder. E o interessante é que tem muita gente envolvida. Mas quando o inimigo ele vai se aproximando dessa terra que existe a plantação de lentilhas, quando os inimigos vão se aproximando, os inimigos já recebem a notícia: tem pouca gente no ambiente. Todo mundo abandonou o projeto. Não tem mais ninguém na terra. Todo mundo saiu. Todo mundo está escondido, todo mundo abriu mão, e agora vai ficar fácil para a gente adquirir aquilo que a gente sempre desejou enquanto a terra produzia. Eles estão descendo nesse ambiente. Aparentemente, aos olhos do inimigo, não tem obstáculo nenhum. Porque 99,9% dos israelitas abandonaram, não conseguiram romper o ciclo do medo. Eles permaneceram nesse sistema,
aprisional do medo. Porque eles acham melhor abrir mão daquilo que eles trabalharam a vida inteira, do que correr o risco de morte. Tem muita gente que está abrindo mão. E tem um homem nessa história conhecido como Samar, que carrega um significado singular sobre a sua história, que é aquele que Deus ouve, que Ele está vendo diante dos seus olhos todo mundo se esconder. E tem gente que está olhando para Samar e está dizendo: vamos, não fica aí, porque se você ficar aí você vai morrer. Vamos, porque os filisteus estão vindo e será o nosso fim. Então vamos deixar essa terra para eles de mão beijada. Só que eu acho incrível é que quando Samar está sendo impulsionado também a deixar o seu próprio território, Samar, ele vai conseguir romper esses ciclos, que essa nação está entrelaçada ao ciclo do medo. Ele vai conseguir se sobressair. Ele está no meio de uma multidão, mas ele está dizendo: eu vou ser diferente dos outros. Porque essa terra quem deu foi Deus. Porque essa terra está produzindo porque Deus decidiu colocar a mão nessa terra. Na verdade, quando ele vê os israelitas abandonando o projeto, abandonando a terra, ele se levanta. Sabe por que ele se levanta? Porque ele tem uma identidade própria. E quem carrega sobre si uma identidade própria não precisa da opinião dos outros. Ele não vai atrás dos outros, ele não segue ninguém. Mas a característica de carregar a identidade própria faz ele permanecer no centro da vontade de Deus. Ou seja, não era a vontade de Deus. Os israelitas estão abandonando o projeto, está largando a terra, está largando a plantação. E esse Samar entende: eu não posso abandonar aquilo que Deus deu. Quem vai decidir em abandonar é você. Tem dias que a vontade é de abandonar. Tem dias que o sentimento que bate dentro do nosso peito é largar a mão. Porque largar a mão e abrir mão, parece que diante dos nossos olhos carnais se abre um caminho aonde não é longo, mas é curto. Mas Samar, que é aquele que Deus ouve, está se colocando no meio desse pedaço de terra de lentilhas. O pedaço de terra de lentilhas é extenso, é longo, existem as pontas para Samar ir. Mas quando Samar se vê só no meio desse conflito que está sendo gerado, Samar está decidido: eu vou para o meio. Samar está decidido: eu vou estar no meio dessa terra, eu vou para o meio. Porque ele não está entrelaçado no ciclo do medo, mas agora ele está dotado de coragem. Quando nós somos dotados de coragem, nós vamos para o meio. Quando nós somos dotados de coragem, nós vamos exatamente para o meio, porque no meio está o foco da visão. Ele não se esconde, ele vai para o meio. E ele vai lutar sozinho. E sabe o que vai acontecer? Através dessa luta que ele está lutando sozinho, a Bíblia vai fazer menção: Deus efetuou livramento.
Enquanto ele se colocou no meio para dizer: não, eu vou lutar, e se eles quiserem tomar essa terra, se eles quiserem obter posse daquilo que Deus nos deu, ele vai ter que me matar, então daqui eu não saio. Tem horas que você vai ter que se posicionar. E tem horas que no meio dessas posições que você vai ter que se posicionar, não vai ter ninguém do seu lado. Você vai estar sozinho e Deus. Você não vai receber uma ligação, você não vai receber uma visita, você não vai receber uma mensagem no WhatsApp. Porque tem lutas que quando Deus decide a gente enfrentar só, Deus faz questão de todo mundo sair e a gente permanecer só. E o que eu acho interessante é que mesmo Samar estando só diante da distância dos olhos dos outros, ele permaneceu firme no propósito. Porque Samar é alguém que ele é de um jeito quando tem muita gente por perto, mas ele é da mesma forma quando não tem ninguém vendo. Ele é o que é. E Deus abriu a minha visão para entender lições em cima desse texto. Aonde Samar foi para o meio e Deus efetuou livramento nesse contexto. Primeiro, o ambiente aonde estava a plantação da terra de lentilhas não era um ambiente de guerra. Vire para alguém que está do seu lado e diga: a plantação de lentilhas não era um ambiente de guerra. Não. E que ambiente era esse? Era um ambiente de paz. A plantação da terra de lentilha nunca foi um ambiente de guerra, mas sempre foi um ambiente de muita paz. Nós temos que ter cuidado nos ambientes de paz. Porque os ambientes de paz atraem os olhos dos inimigos. Porque enquanto você está desfrutando desse ambiente de paz, tem inimigos que não dormem. É por isso que em ambientes de paz nós temos que ficar vigilantes e atentos. Porque tem inimigos nos observando no ambiente de paz. Os inimigos estão chegando de mansinho no ambiente de paz, e da noite para o dia, o ambiente de paz vai se transformar em um ambiente de guerra. Quer dizer, o ambiente não vai ser alterado, não vai ser modificado no espaço geográfico. É no mesmo ambiente de paz que vai se estabelecer agora um ambiente de guerra. No mesmo ambiente, no mesmo espaço. E a gente precisa ser inteligente quando isso acontecer nos ambientes aonde nós estamos desfrutando de paz. Porque tem hora que os nossos pés estão em ambientes de paz, que da noite para o dia, em questão de 10 minutos, o ambiente de paz ele se transforma em ambientes de guerra. Mas um ambiente que está se transformando em um ambiente de guerra, está se transformando por causa de um propósito: destruir aquilo que está sendo estabelecido como desenvolvimento e crescimento e avanço. Eu quero que você entenda que quando as coisas começarem a dar certo na sua vida, tem inimigos que não vai ficar satisfeito com o teu avanço. Eles vão fazer questão de procurar você e de procurar uma brecha para entrar por ela, para fazer com que esse ambiente de paz, aonde você está, se torne um ambiente de guerra. Mas não tenha medo, porque o Deus que estabeleceu
Livramento no ambiente de paz é o mesmo Deus que vai estabelecer livramento em ambientes de guerra. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Não se importe com os ambientes que vão ser alterados. Deus ainda é poderoso para segurar na tua mão. Não importa se o ambiente de paz se acabou, não importa se o ambiente de paz foi alterado. Deus está dizendo: eu também continuo contigo agora. Nesse ambiente de guerra, eu não estava contigo só na paz, agora eu estou contigo mais do que nunca nesse ambiente de guerra. Deus não é contigo apenas na paz, Deus é contigo na guerra. Vire para alguém que está do seu lado e seja a boca de Deus, diga: entenda, não é só no ambiente de paz que Deus é contigo. Deus é contigo principalmente no ambiente de guerra. Deus é contigo principalmente no ambiente de guerra. Se o teu ambiente de paz se transformou em um ambiente de guerra, Deus está dizendo: não temas, porque assim como eu fui contigo no ambiente de paz, eu também serei contigo agora nesse ambiente de guerra. Eu vou mostrar o meu poder, eu vou me revelar para você, eu não vou te deixar só. Tem gente que te largou, tem gente que te abandonou, mas eu serei contigo nesse ambiente de guerra, para te mostrar que eu não te abandono. Sabe o que vai acontecer quando o ambiente de paz acaba e o ambiente de guerra começa? As pessoas vão se revelar quem são. Ambientes de paz a gente atrai pessoas. Ambiente de paz nós somos rodeados de bons corações que têm motivos de dizer: eu te amo. Em ambientes de paz, a nossa mesa vai estar cercada por amigos. Em ambiente de paz, a nossa casa vai estar cheia e lotada todos os dias. Mas deixa o ambiente de paz acabar e entrar o ambiente de guerra. Porque é nesse exato momento que pessoas vão começar a virar as costas para você e lhe abandonar. Porque tem gente que só quer estar do teu lado em ambientes de paz e não está disposto a estar do teu lado em ambientes onde você mais precisa, que são ambientes de guerra. Quando a gente tem o que oferecer, não falta pessoas do nosso lado. Mas quando os recursos se esgotam, as pessoas desaparecem. Samar está cercado e rodeado de pessoas, plantando, trabalhando em equipe nesse pedaço de terra de lentilha. Mas quando os inimigos estão chegando, ele está se vendo sozinho. Esteja preparado, porque nem toda hora você vai estar cercado de pessoas. Tem horas que essas pessoas que você está cercado hoje vão te abandonar. E vão te abandonar exatamente nesse momento, que o momento da paz sumiu, porque agora está se estabelecendo o ambiente da dificuldade, da luta, da crise, dos problemas. Eles estão abandonando Samar, e Samar está se vendo sozinho no meio da guerra. Não fique decepcionado com pessoas que viram as costas para você. Aprenda a lidar com isso. Porque quando a gente aprende a lidar com isso, com o abandono de pessoas, a gente não se frustra, mas a gente fica firme para encarar o que tem que encarar. Samar é alguém que é bem resolvido e é bem decidido. Ele está vendo, eu estou no meio de um combate.
Eu estou no meio da terra, pessoas me largaram, pessoas me abandonaram, pessoas estão escondidas com medo da morte. Eu estou sozinho aqui, mas ele olha para o alto e ele diz: eu carrego o significado no meu nome. Deus, tu és o Deus que me ouve. Eu não tenho pessoas para estender a mão para mim, mas o Senhor me ouve, o Senhor me escuta, o Senhor sabe o grito da minha alma. Mesmo quando você estiver sozinho, Deus vai te ouvir. Mesmo quando você for desamparado e abandonado pelos outros, Deus mesmo assim ainda vai te ouvir. Entenda, pessoas podem abandonar o projeto, soltar da tua mão, se esconder com medo da morte, mas Deus vai segurar nas tuas mãos e você vai vencer. Quem tiver que vencer, Deus vai te capacitar e vai te dar coragem para você continuar no mesmo lugar, no meio da terra, no meio do território, lutando por aquilo que foi esforço do teu trabalho e é promessa de Deus. No meio dessa batalha, sabe o que eu vejo? Tem alguém que está crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. Tem horas que para a gente amadurecer, a gente vai ter que estar só. Porque enquanto nós estamos rodeados de pessoas, isso atrapalha o nosso amadurecimento. É por isso que de vez em quando os céus ele faz questão da gente ficar isolado de pessoas. É por isso que quando nós olhamos para a vida de grandes homens e grandes mulheres de Deus, a maioria deles não tiveram uma vida de relacionamento com pessoas, mas a maioria da trajetória deles estiveram sozinhos, sendo moldados e mudados pelo Senhor, amadurecendo. Porque mesmo no momento da solidão, Deus tem o poder de fazer a gente amadurecer. Pastor, como é que você vai ter tanta certeza que Samar está recebendo esse fruto, essa virtude, está crescendo de uma forma espiritual? Querido, o que me revela isso são as atitudes dele. Ele poderia muito bem estar reclamando, murmurando daqueles que abandonaram ele, mas só que ele entende: eu estou crescendo enquanto eu estou só. E ele não tem tempo para perder. Ele se posiciona no meio da terra de lentilha, ele se posiciona no meio da guerra, porque ele entende: o tempo que eu tenho é precioso. Sabe, o coração de Samar não está sentindo falta daqueles que viraram as costas, porque ele está tão cheio de Deus, que ele não está tendo tempo de pensar em quem lhe abandonou. Porque a única coisa que está na mentalidade dele é permanecer lutando pelo seu propósito. Sabe o que Deus estava ensinando para Samar? Samar, você não depende dos outros para vencer essa guerra. Porque se você estiver comigo e eu estiver segurando nas tuas mãos enquanto você está na guerra, você comigo é mais do que toda essa multidão que cerca esse pedaço de terra de lentilhas. Você não precisa de muito. Você só precisa saber se Deus está contigo. Porque se você souber e tiver certeza que Deus está contigo, vai se cumprir o que está escrito lá em Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando você não tiver ninguém para lhe apoiar, se apoie em Deus. Quando você não tiver mais ninguém para segurar nas suas mãos, segure na mão de Deus. Porque o único que pode te ajudar no meio desse combate, dessa luta, aonde você se meteu num pedaço de terra de lentilha e está no meio como foco, é Deus que vai te ajudar. E eu quero profetizar que Deus hoje está levantando Samais aqui nessa igreja. Que Deus está levantando Samar
no meio dessa comunidade, pessoas que não vão abrir mão, pessoas que não vão abandonar quando as coisas começar a ficar desconfortável, quando as coisas começar a ficar de um jeito que ele olha e diz: não, é o inimigo, é o levante. Eu profetizo que é nesse momento que Deus vai levantar Samar e vai dizer: tudo está dando errado, mas eu vou permanecer no meio, tudo está dando errado, mas eu não vou tirar o meu pé daqui, eu vou ficar aqui aonde Deus me plantou, eu vou ficar aqui lutando por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Tem gente que vai abandonar, mas você vai permanecer. Vire para alguém que está do seu lado e diga: permaneça. Diga: tem gente que vai abandonar, mas você vai permanecer. Permaneça. Fique firme. Fique posicionado. Porque essa batalha hoje que você está julgando, que vai ser o teu fim e vai lhe trazer derrota, isso daí vai te promover na história. Isso aí vai fazer Deus soprar o teu nome ainda. Tem 37 valentes de Davi, valentes de Deus, mas tem nomes aqui no meio deles que não são mencionados, porque não estiveram dispostos a fazer o que esses 3 tiveram, se entregar por completo. O ambiente de paz é transformado em um ambiente de guerra. Mas quando o ambiente é transformado em um ambiente de guerra, ele continua firme no propósito. Enquanto muitos estão fugindo, e Samar também tem a oportunidade de fugir, ele está dizendo: não, eu vou ficar, eu vou permanecer, porque esse propósito é para que eu permaneça. O pedaço de terra de lentilha hoje pode significar a tua casa, a tua família. E talvez você está olhando para o teu pedaço de terra de lentilhas e está vendo o inimigo querendo se apoderar, tomar posse, destruir o teu casamento, destruir a vida dos teus filhos. E Deus te trouxe aqui para te perguntar: e aí, depois que você entendeu qual é o projeto do inimigo, qual é a sua resposta? Você vai fazer parte daqueles que fogem, ou você vai fazer parte daqueles que ficam no meio para lutar? A decisão, ela não é de Deus, a decisão é sua. Compete a mim, compete a você permanecer no tempo da crise. Compete a mim, compete a você permanecer no centro da vontade de Deus. Quando esse ambiente de paz acaba e começa esse ambiente de conflito e de guerra. Permanecer no centro em um ambiente de paz é fácil. Só que Deus quer ver você permanecer quando o ambiente de paz acaba e se inicia o ambiente de conflito. Porque nós somos o que somos e demonstramos quem somos não é em ambientes de paz. Ambiente de paz todo mundo dá glória. Ambiente de paz todo mundo diz aleluia. Em ambiente de paz sai até línguas estranhas. Mas Deus quer ver quem é você em ambientes de guerra. Todo mundo está saindo do ambiente de paz para se esconder. E tem apenas um ficando no meio, exatamente no meio da plantação da terra de lentilhas. Você não precisa de muita gente do seu lado para vencer essa guerra. Você só precisa saber de uma coisa: quem é você e quem a você serve. Quem é você e quem você está servindo. Você só precisa saber se você está segurando na mão de Deus e Deus está segurando na sua. Porque se você tiver essa certeza e essa convicção, você vai vencer tudo. Tem uma multidão de inimigos, querido. Isso aqui é inexplicável. E Samar vai permanecer vivo. Vai permanecer vivo. E quem abandonou Samar e virou as costas para se esconder, está de longe dizendo: daqui a pouco a gente recebe a notícia. Samar vai morrer. Samar não vai aguentar. Porque o exército
está preparado e vai destruir Samar. Só que com o passar do tempo, aqueles que estão esperando receber a má notícia, vai receber na verdade a boa notícia. Deus efetuou livramento. Queridos, talvez tem gente olhando para você e julgando que você não vai aguentar essa luta. Mas daqui a pouco eles vão fazer, os céus vai fazer questão deles receber a notícia de que você sobreviveu, de que você venceu, e de que não existe mais inimigos no meio dessa terra. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos como responsabilidade, eu profetizo que Deus vai te dar sabedoria e estrutura para você lutar até o fim. Mesmo quando você não tiver apoio de ninguém para lutar por aquilo que Deus colocou na tua mão, Deus vai te dotar de sabedoria para você perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim vai receber livramento de Deus. Rompendo os ciclos que te impedem de avançar. 99,9% não conseguiram romper esse ciclo, porque estava dominado pelo medo, e eles não conseguiram avançar, mas retrocederam. Mas tem um que conseguiu romper esse ciclo, fechar esse ciclo do medo e ir para um novo ciclo de coragem, de determinação. E esse alguém é Samar, e ele se sobressaiu, e o nome dele foi citado na história. Faça coisas que ninguém nunca fez, porque você também vai chegar onde ninguém nunca chegou. Deus vai te colocar por cima e não por baixo, e o seu nome será citado mesmo quando você não estiver presente no ambiente. Porque quando nós entramos no ciclo da determinação, Deus faz a coisa acontecer e fluir nas nossas vidas. E eu quero que você receba essa palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Se você permanecer sozinho nesse ambiente de guerra, mas permanecer com convicção, Deus é comigo, você já venceu a guerra. E pode ter 500, pode ter 1000 inimigos querendo te matar, mas Deus vai fazer o que fez aqui nessa história, vai efetuar livramento para a tua vida. Quando você recebe o livramento de Deus, lute pela sua casa, lute pela sua família. Abrir mão desse homem rixoso é mais fácil, mas Deus está dizendo: eu não tenho isso para você. Abrir mão desse casamento parece ser mais fácil, mas Deus está dizendo: eu não tenho isso para você. Eu quero que você corra para o meio dessa guerra e lute ela só. Porque quando você se posicionar, minha mão vai estar posicionada sobre a tua, e daqui a pouco eu vou efetuar livramento. Tem gente que olha para você e diz: como ela é tão forte, já era para ter desistido. Sabe quem fez você não desistir? Foi a mão do próprio Deus. E eu quero profetizar que haverá livramento de Deus sobre a tua história. Fique de pé no nome de Jesus. Você não está sozinho. Deus está contigo. Deus está segurando nas tuas mãos, Samar. Você está chorando e ninguém escuta o choro. Ninguém consegue escutar o grito da tua alma. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Eu estou segurando nas tuas mãos. E daqui a pouco o meu livramento vai chegar nesse ambiente de guerra. Nesse ambiente onde foi projetado para você morrer, para acabar com os teus sonhos, para destruir a tua vida. É nesse ambiente que o milagre de Deus vai estabelecer. É nesse ambiente que Deus vai realizar o sobrenatural, e você vai viver o maior livramento da tua história. Receba isso no nome de Jesus.
Receba isso no nome de Jesus. Receba isso no nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus.